Queria tocar com você neste vídeo sobre uma reflexão sobre o pleito eleitoral que está acontecendo no Corinthians, né? Um pleito muito importante, na minha opinião, para o futebol brasileiro, né? Até mesmo em virtude do que significa o próprio Corinthians para o futebol brasileiro. Um dos maiores clubes do mundo, não somente de São Paulo e do Brasil. Tudo o que acontece no Corinthians impacta diretamente no próprio futebol, nesse caso brasileiro mais especificamente, né? E a eleição que está acontecendo no Corinthians coloca no pleito ali, gente, na disputa, um candidato da situação, né, que é o André, e eu vou falar o nome certo, André Negão, né, porque o nome da pessoa é aquele nome, né, pelo qual ela quer ser chamada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se a pessoa fala, meu nome é este o nome que eu tenho que atribuir para a pessoa. O problema, contudo, é que o candidato André, ele não quer ser negão para o mundo, mas não tem problema ser negão para, né, pessoas do círculo dele. Num certo momento ele abandonou essa ideia de querer ser o André Negão, não quer mais ser chamado de André Negão, mas ele foi conhecido, ele foi construído como uma personagem importante ali dentro da vida do Corinthians, da comunidade corintiana, sobretudo dos gestores aí corintianos aí desses últimos anos, por ser um cara influente, né, no meio, enfim, e aí nesse meio ele era chamado dessa maneira e ele não tinha nenhum problema com esse nome. E aliás, onde é que pode ter problema, né, com esse nome? Nenhum. O nosso irmão afrodescendente, né, não pode ter problema com um nome deste, exceto quando este nome é utilizado aí sim, né, de forma agressiva. De forma destrutiva, aí sim. Mas não sendo assim, qual é o problema? Sobretudo quando você cresceu, você se constituiu também com este nome. Foi por causa deste nome que você ficou conhecido. Tudo que você fez de bom ou ruim foi feito também assinando com este nome. Qual é o problema agora de deixar de lado este nome? Acho que a única questão aí que deve importar é se de fato, quando as pessoas falam André Negão, estão utilizando aí a palavra negão de uma maneira pejorativa. Aí sim eu acho que tem que ter razão. Do contrário, eu acho uma besteira, acho algo extremamente menor. Acho que bem pior que isso, inclusive, muito pior que isso, foi, numa certa feita, o André Negão falar que as pessoas estavam criticando-o, né, por ele ser afrodescendente. Aí, meu irmão, aí o negócio é bem grave, né? Aí é sério, aí é complicado. Por quê? Porque isso aí representa, inclusive, uma falta de respeito, né, e de sensibilidade à luta dos nossos irmãos afrodescendentes em relação a todo tipo de violências que eles sofrem historicamente aqui neste país, né? Então há uma luta aí, né, que às vezes é uma luta ainda tímida, às vezes não é uma luta muito forte, até porque são apenas muitas vezes os nossos irmãos afrodescendentes que estão, alguns deles, né, que estão dentro dessa luta, mas é uma luta realmente necessária, por quê? Porque vamos combinar, né, gente? Estamos num país em que as grandes elites, né, os grandes, né, donos, digamos assim, desse país, dos meios de produção neste país, né, olha para o pobre como um escravo, que dirá para os nossos irmãos afrodescendentes. As nossas elites jamais aceitaram, na verdade, as nossas elites jamais aceitaram o fim da escravidão, gente. Jamais, né? E aí ficou um ranço, né? Como se aquele bando de, permita-me o termo, aquele bando de bandido, permita-me o termo, aquele bando de vagabundo, permita-me o termo, aquele bando de canalhas, permita-me o termo, aquele bando de cretino, entendeu? Ganhou, aquele bando ganhou muito dinheiro com o fim da escravidão. Pouco se fala disso. Mas eles foram muito bem ressarcidos, ganharam muito dinheiro da União naquela ocasião. Não perderam absolutamente nada. Eu vou ter um prejuízo aqui se acabar a escravidão. Para quem? Que prejuízo? Foi tudo muito bem pago, fica tudo tranquilo. Então, de onde vem o ranço? Vem de um problema moral, vem de um problema de formação, vem de uma dignidade ou indignidade que não aceita que as pessoas, né, afrodescendentes, né, pessoas que constituem também essa nação, né, possa ter os mesmos direitos, vem da percepção de que elas estão ali para ser historicamente escravizadas. Então, por que acabar com a escravidão se aquelas pessoas eram, na verdade, peças, né, da produção social da riqueza do Brasil, né,
peças que poderiam ser usadas e descartadas da melhor maneira possível, como deveria ser, né? Não eram gente, não era ser humano. Então qual é o problema da gente decretar algo positivo para os seres humanos? Se é que mesmo o decreto, né, que institui o fim da escravidão neste país não foi em nenhum momento pensando nos nossos irmãos afrodescendentes, né? Longe disso, muito longe. Em várias cidades do nosso país, né, houve ali uma fuga para as cidades, né? Porque você tem ali, na verdade, o fim da escravidão e o trabalho escravo sendo instituído no Brasil, não é isso? E aí o que acontece? Para ter o trabalho assalariado instituído no Brasil, vamos trazer imigrante. Vamos trazer imigrante para cá porque as pessoas afrodescendentes, elas não servem nem para ser empregados. Então o que a gente faz com isso? Então o tal do governo que liberou, que acabou com a escravidão, pensando inclusive na economia do país e não nas pessoas que eram vítimas, né? Aquele governo, por exemplo, tampouco fez para aquelas pessoas que foram libertas, né? Algumas inclusive voltaram ali para as fazendas, para as propriedades, pedindo para trabalhar apenas por um prato de comida e muitas vezes nem isto foi cedido para elas. Então houve uma grande fuga para as cidades de muita gente, sem saber o que fazer, pessoas sem rumos nas estradas e muitas delas, em muitos casos, chegaram a cidades em que já havia ocupação dos espaços. Pensando no Rio de Janeiro, havia ali, por exemplo, a ocupação dos espaços. O Rio de Janeiro, naquela ocasião, você tinha ali a cidade do Rio, você tinha os subúrbios que você precisava muitas vezes trafegar, né, gente, sair do subúrbio para chegar, por exemplo, nos locais onde tinha emprego, na parte mais desenvolvida da cidade do Rio de Janeiro, você tinha que usar o jegue, você tinha que ficar, às vezes, horas, um dia, tudo mais, para sair do subúrbio e chegar, tal. Então, não havia, na verdade, nenhuma condição ali material para que as pessoas ficassem naquele lugar, as pessoas tinham que ir para a cidade. Quando elas chegam na cidade, os espaços estão todos ocupados, elas precisam viver onde, né? Em que local os nossos irmãos afrodescendentes, quando chegam, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que local elas precisam viver? Nos morros. Elas precisam habitar os morros, porque é aquele único lugar que restou ali para elas. Né? A constituição das favelas nos morros cariocas também vem muito disso daí, do abandono que foi feito aos nossos irmãos afrodescendentes. Né? Então nós temos aí um tema histórico muito complicado, muito caro, que precisa ser debatido historicamente nesse país. Agora precisamos ter um respeito muito grande por essa luta. E quando um candidato aparece e fala, vocês estão me criticando porque eu sou negão, sendo que ele falou um monte de asneira e as críticas foram legítimas em vários momentos, porque ele falou asneira, né? E aí ele esquece que falou asneira e traz uma questão dessa aí, ele está, na verdade, deslegitimando a grande luta necessária dos nossos irmãos afrodescendentes pelo reconhecimento histórico que todos eles merecem. Então, nesse sentido, André Negão é um candidato bastante complicado. Por que eu estou falando tudo isso aqui? O pleito eleitoral é o pleito, gente, que, contudo, é muito importante que o André Negão vença. É isso. Eu preciso falar isso para vocês. Importa muito, né? Falo tudo isso para falar isso, Josa, sim. Importa muito que o André Negão seja hoje o vencedor das eleições do Corinthians. Importa para os rivais. Importa para os adversários. Importa para os torcedores adversários. Que a situação que está destruindo o Corinthians continue no poder. Esse grupo do André Sanches, né? Que está aí acabando com o Corinthians, que é um câncer interno que vitima hoje um dos maiores clubes do mundo, eles precisam ficar no poder. Os antes, né, os torcedores de outras equipes, estão todos felizes aí com a possibilidade do André Negão vencer o pleito e a situação continuar a mesma no Corinthians. Absolutamente a mesma no Corinthians. Andrés, que eu volto sempre a repetir toda vez que eu o critico, foi muito importante num certo momento para o Corinthians. Eu me lembro, você sabe, Andrés, muito bem disso, né? Aquela tal reunião, o time caiu para a segunda divisão, todos os dirigentes saíram para a porta dos fundos, enquanto o torcedor se manifestava ali e tal. Você foi o único que saiu para encarar a torcida, levando um tapa na cara e mudando o Corinthians. Você foi muito importante como dirigente do Corinthians em um certo momento. Infelizmente, depois de um tempo, você se perdeu, virou um dirigente como outro qualquer, e aí, meu irmão, sequestrou completamente o Corinthians aí, o seu grupo, né? E hoje é só vocês no poder, a oposição tampouco consegue lutar, consegue tirá-los daí, enfim. E aí o Corinthians está sendo completamente derrotado por vocês aí, pelo seu grupo, do qual faz parte o presidente atual, né, que nunca fez nada de muito sério na vida para virar um presidente do Corinthians. De certa forma, ganhou o Corinthians de presente em virtude, né, da fama, né, do seu pai, do seu avô, historicamente ali, pelo que fizeram de forma legítima, por isso a fama, lá no Esporte Clube Corinthians Paulistas. O tal do Duílio, que não tem o menor entendimento de absolutamente nada, não entende nada do Duílio, ele sabe disso, que ele não entende nada, né?
virou presidente do Corinthians, fez um monte de asneira, tem coisas aí que a gente precisa entender melhor, precisamos entender melhor o que foi aquele tal de Sub-23, né? Mais de 30 mil jogadores contratados para o Corinthians, ninguém sabe o que aconteceu com aquilo tudo ali, né? Aqueles jogadores que chegaram, que saíram, que ficaram 3 anos no Corinthians ali com um contrato, nunca vestiram a camisa do Corinthians, aí do nada, o contrato acaba, a gente precisa entender o que foi aquilo, né, Andrés? Porque o Neto não vai perguntar isso nem para você, nem para o Duílio. Nenhum grande jornalista vai perguntar isso nem para você, nem para o Duílio. Porque são amigos de vocês, né? Então importa muito que hoje a oposição não vença, importa muito para os antes. Então, Jorge, você quer dizer que se o Melo ganhar, tá tudo muito bem? O Melo é o grande... Eu não sei se o Melo é. O fato é que, independente do que o Melo possa ser, o fato é que o que está aí não é bom para o Corinthians. O fato é que o que está aí faz mal para o Corinthians. O fato é que o que está aí, neste momento, é uma espécie de tumor interno que está destruindo o Corinthians por dentro. Então, é muito importante nesse momento tentar pensar o novo, porque o novo pode ser ruim, mas no mínimo, gente, vai ter que ser muito ruim mesmo, para chegar perto do que é a questão atual do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então é claro que eu tô super bem no futebol brasileiro, é claro que eu tô super bem no Corinthians, eu quero que o Corinthians cresça muito e tal. É claro que, né, na verdade, como jornalista, você deveria estar torcendo, não deveria estar na arquibancada, mas tô na arquibancada, meu irmão, tô na arquibancada, torcendo para que o Melo ganhe, para o bem do futebol brasileiro. Eu quero um Corinthians forte. E para o bem desse Corinthians, para que esse Corinthians seja forte, importa muito que esse grupo cancerígeno que está destruindo o Corinthians por dentro, saia completamente do poder. Então que o Melo hoje seja um vencedor. Porque a vitória do André Negão é a vitória dos antes, é a vitória dos torcedores rivais que estão fazendo festa, estão fazendo jingle aí, estão fazendo um monte de coisa, estão fazendo meme aí, né? Tudo favorável aí à eleição do André Negão, porque sabem perfeitamente que se ele ganhar, o cara aqui foi colocar o escudo do Corinthians ali numa postagem e colocou o escudo errado, gente. O André colocou, olha só isso aí, colocou o escudo errado. Então os antes estão se divertindo com isso. E até em virtude disso, estão muito felizes com a possibilidade do André Negão ganhar. Tomara que essa possibilidade não se concretize e que Augusto Melo seja hoje o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista a partir do resultado deste pleito. É isso.